lugar, fique à vontade, em nome de Jesus. Hoje é o 7º dia. 7º dia. Nós estamos numa jornada poderosa, maravilhosa, de jejum, oração e momentos devocionais diários crescendo em Cristo. 21 dias crescendo em Cristo. E eu já tenho ouvido testemunhos de alguns irmãos que têm ouvido Deus falar com eles de maneira muito especial nestes dias dessa nossa jornada. Olha só, 1/3 dessa experiência já foi. E o Senhor já tem feito, o Senhor já tem derramado sobre nós o querer dEle, as obras dEle nas nossas vidas. Hoje, por exemplo, a gente estava reunido, nós decidimos fazer a nossa devocional como família, na hora do almoço, falando hoje sobre a experiência de Jesus com aqueles 10 leprosos, né? Todos nós temos lepras. Todos nós temos lepras. Lepras do pecado no nosso coração. E que só Jesus Cristo pode nos limpar. A lepra é suja, a lepra é chata. Ela não só é uma doença que estraga o nosso coração, como também ela torna a gente insensível para Deus. A gente tem que querer distância mesmo do pecado nas nossas vidas, queridos. A gente tem que desejar mesmo de todo o coração: Senhor, me limpa, me limpa. Eu quero ser limpo por Ti. Eu não quero viver com essas mazelas, com essa sujeira que me deixa triste, que me deixa pesado, que faz a minha vida ficar confusa, perturbada, como se fosse uma aventura maluca. Eu quero ser limpo de todas essas coisas. Meu querido, minha querida, deseje isso. Deseje. Você não pode vencer o pecado sozinho, sozinha, mas você pode desejar de todo o seu coração ser limpo do pecado, e Jesus vai te limpar. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia aí, por favor. Eu quero convidar você para vir comigo no 3º livro do Novo Testamento. A você que está nos visitando, e provavelmente você ganhou a sua Bíblia agora, ou se você está conectado com a gente também, que Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia, por favor. São todos muito bem-vindos, e para nós é uma alegria enorme da gente estar adorando a Jesus com amigos, com irmãos, tá bem? Dá uma olhadinha lá no índice, na parte do Novo Testamento. O 3º livro do Novo Testamento é Lucas. Aí você acha lá Lucas, capítulo 10, versículos 21 e 22. E a palavra que eu tenho para ministrar no seu coração nessa noite fala que o reino de Deus, ele é para um tipo de gente só. O reino de Deus é para gente simples. O reino de Deus é para gente simples. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Lucas 10, 21. A palavra de Deus diz assim: naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Deus nos abençoe. O Espírito Santo com certeza é o nosso grande mestre aqui nessa noite. Sabe que meditando sobre essas palavras de Jesus, Jesus estava orando aqui nestes 2 versículos, me fez lembrar uma experiência na minha família. Eu tenho um sobrinho bem pequeno, fez aniversário inclusive estes dias, e ele treina futebol. E a minha irmã e o meu cunhado dão maior apoio a ele no esporte. Agora está um pouquinho diferente, né? Não está podendo fazer da mesma forma como fazia antes, nesse período estranho. Mas me fez lembrar uma coisa, a atitude de Jesus aqui nessas palavras, de uma coisa que acontece ali na família da minha irmã.
Porque quando o meu sobrinho vai ter um jogo, aquilo envolve a família toda. E todo mundo começa a torcer. E aí compartilham, ninguém da família fica sossegado quando o meu sobrinho vai ter jogo. Todo mundo tem que torcer. E aí, então, quando ele faz uma boa jogada, eles já compartilham. E quando faz um gol, então, algumas vezes eu já recebi no meu WhatsApp videozinhos, dribla um, dribla o outro, e chega e dá um chute e faz o gol, e comemora lá dentro, mas os pais também comemoram, que só vendo aqui na arquibancada o golaço do filho, a vitória do filho. Um pai, uma mãe comemorando a vitória do filho. Sabe que Deus olha para a gente da mesma forma? Ele olha para a gente com expectativas maravilhosas, de acordo com os planos, com a vontade que Ele tem para cada um de nós. E quando nós ouvimos a sua voz, e a gente segue o caminho dele, a direção que ele dá para as nossas vidas, e a vontade dele, então, vai se cumprir nas nossas vidas. Ah, como isso agrada o coração de Deus. Eu não sei se você percebeu, nesses 2 versículos aqui, que são uma oração de Jesus, Jesus estava dando risadas. Jesus estava vibrando. A palavra está dizendo aqui que Jesus foi tomado pelo Espírito Santo e ele vibrou, ele exultou no Espírito. Neste momento, é como se ele, cheio do Espírito Santo, ele tivesse realmente, como às vezes eu falo aqui, meus irmãos, nos nossos cultos, nós temos que ser aleluiados, nós temos que estar com o nosso coração aberto e desejarmos a presença de Deus intensamente, livremente no nosso meio. Eu vejo Jesus assim nesse momento, ele aleluiado no Espírito Santo, como se estivesse dando assim um yes. Meus filhos têm vencido. E aí ele começa a compartilhar essas palavras maravilhosas que ficaram registradas aqui para nós. Sabe por quê que Jesus estava falando isso? Porque um pouquinho antes, o que motivou Jesus a orar, foi porque os discípulos dele, que andaram com ele, estavam andando com ele, para cima e para baixo, viajando com Jesus, curando as pessoas doentes, sarando as pessoas enfermas, estava libertando as pessoas que estavam aprisionadas por espíritos do mal. Jesus levava o ensino, o entendimento correto sobre a palavra de Deus. Jesus levava a mensagem ao coração das pessoas, encorajando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a crerem em Deus. E aí então, nesse tempo aqui, o entendimento que Jesus teve é de que ele deveria ficar e enviar os seus discípulos. Então, ele não iria. Não seria como normalmente acontecia, de Jesus ir e os discípulos junto, e os discípulos dando assistência a Jesus. Não. Agora eu vou ficar, vocês discípulos aí, eu vou dividir vocês em duplas, e vai cada um para um lado. E vocês não vão inventar roda, vocês não vão fazer nada. Vocês apenas vão em meu nome, e vão fazer o que eu também faço. O que vocês me veem fazer, vocês também fazem do mesmo jeitinho. Ok? Então vão, curem os enfermos, orem por eles, repreendam as doenças, as enfermidades, repreendam os demônios que estão destruindo as vidas das pessoas, levem uma mensagem de vida para elas, dizendo para elas, olha, vocês têm que se arrepender, porque o reino de Deus chegou. Vocês só vão fazer isso do mesmo jeitinho que vocês aprenderam comigo. E os discípulos foram. Eles provavelmente tenham se sentido inseguros em algum momento, de alguma forma, mas eles encontraram a segurança que talvez eles não tivessem nas palavras de Jesus. E foram. Foram, voltaram, e quando voltaram, aí eu vejo Jesus esfregando as mãos assim, curioso. E aí, como é que foi? E aí os discípulos começam a contar, a gente foi numa cidadezinha, aconteceu assim, 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 e o outro também chega e fala, com a gente aconteceu assim, assim, assim. O fato é que chega Pedro e ele se levanta e fala, Jesus, foi maravilhoso ver como que, através de nós, mas em teu nome, até mesmo os demônios se submetiam.
E quando nós comandávamos os demônios que se apossavam das vidas das pessoas, determinando que eles saíssem no teu nome, eles se submetiam, Jesus. Que coisa maravilhosa! E foi nessa hora que veio o yes de Jesus. Foi nessa hora que ele vibrou. Porque era isso que precisava acontecer. Nesse momento aqui, o que aconteceu aqui parece muito simples, mas foi algo importantíssimo acontecer dentro dos propósitos que Deus tinha para o seu povo aqui na terra, para toda a humanidade. Nunca foi o plano de Deus, Jesus ficar para sempre aqui na terra, no nosso meio. E, portanto, era necessário que os discípulos, que todas as pessoas que crescem em Jesus entendessem que através de cada um deles, e eu quero já compartilhar essa palavra, ministrar essa palavra na sua vida, através da sua vida, através da minha vida, cada um de nós podemos ser poderosamente usados por Deus para ser uma bênção nessa terra, do jeito que Deus nos fez. Jesus não ficou pegando no pé dos seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão ter que falar desse jeito, usem estas palavras. Não, vocês sabem o que fazer, vocês aprenderam comigo, agora vão. Apenas confiem e façam o que eu disse para vocês fazerem. A gente não tem que imitar alguém que fala bonito, alguém que faz umas piadinhas que faz todo mundo rir. A gente não tem que ter um chamariz envolvente que desperta a atenção, a curiosidade das pessoas. Do jeito que Deus nos fez, nós somos especiais no coração de Deus e dentro da vontade de Deus. E é assim que Ele quer derramar a sua bênção sobre a terra. Ou seja, fazer de você e de mim também uma bênção. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Que praticamente todo mundo levantaria, eu acredito. Porque não tem ninguém, se eu fizesse a pergunta contrária, eu tenho certeza que todo mundo ia fugir dela. Se eu perguntasse aqui, quem quer ser uma maldição na vida de todo mundo? Quem quer ser uma pedra no caminho de todo mundo nessa terra? Qualquer pessoa com juízo na cabeça, que tiver sanidade mental, não vai levantar a cabeça, porque ninguém quer ser uma pessoa ruim, naturalmente. Ninguém quer ser uma pessoa que seja um instrumento de maldição, um atrapalho. Ninguém deseja isso para a sua vida. O próprio Espírito gera no nosso coração o desejo de nós termos uma vida de satisfação, de felicidade, com um propósito onde a gente sabe, a minha vida tem esse propósito e é nessa direção que eu vou. Eu tenho certeza que tem essa chama falando dentro do seu coração, queimando dentro do seu coração, de viver a vontade de Deus, de que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Mas talvez, querido, querida, existem alguns conflitos no teu coração porque você talvez se espelha muito naquilo que você vê na internet. Talvez você olha para si próprio no espelho e acha que você, do jeito que Deus te fez, da maneira como você vive, é muito difícil Deus fazer algo na sua vida ou através da sua vida. Porque você acha que você é uma pessoa que não sabe falar, você é uma pessoa que não sabe atrair a atenção, você é uma pessoa que tem dificuldade de entender uma outra coisa. Sei lá, cada um de nós às vezes criamos esse tipo de coisa. Agora a coisa interessante é, nem Jesus se preocupou com isso. A única coisa que Jesus se preocupou era, vão em meu nome e façam as minhas obras. Ponto final. O resto eu serei com vocês. Gente, sabe por que Jesus comemorou o êxito, a vitória dos seus discípulos nessa experiência aqui, dessa maneira tão intensa, com tanta alegria, com tanta paixão no seu coração? Porque naquela situação estava agora comprovado que o reino de Deus
não depende, de maneira alguma, de gente super talentosa. O reino de Deus não depende de jeito nenhum de gente que sabe falar em público, de gente que sabe falar bonito. O reino de Deus, ele não depende de gente que tenha cursos para pregar, cursos para entender da Bíblia, curso para fazer o bem ao próximo, nada disso. Gente que tem cargo. O reino de Deus não precisa de cargo. O reino de Deus não precisa de gente que tem título. A vontade de Deus só vai se cumprir na minha vida. Deus só vai me usar o dia que me derem um certificado de que eu serei usado por Deus. Não está escrito isso em lugar nenhum. Não existe isso no reino de Deus. O reino de Deus, ele não depende de ministérios organizados. O reino de Deus, ele não depende nem de pastor. Está o teu pastor falando isso para você aqui nesse momento. Você não precisa de mim para você viver o reino de Deus. Eu tenho um papel colocado por Deus em relação à sua vida. Mas você não depende do seu pastor. Se o pastor for comigo, se o pastor falar para eu fazer, se o pastor pegar na minha mão, não precisa. Queridos, o reino de Deus não depende nem de templos ou de cultos. Você não precisa vir no templo, vir no culto, para você estar no reino de Deus. Uma vez, algum tempo atrás, chegou uma pessoa e me perguntou com muita preocupação: pastor, aconteceu um problema, uma dificuldade, e eu não pude estar no último culto, em que foi celebrada a ceia do Senhor Jesus. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou com medo, porque e se Jesus voltar, ou se eu morrer e eu não tomei a última ceia, eu vou para o inferno, pastor. Não. Você não está entendendo. Não é por aí, não é assim que funciona. O reino de Deus não depende destas coisas. E nessa experiência dos discípulos de Jesus aqui, estava provado isso. Jesus não foi com eles. A única coisa que Jesus fez foi: vão em meu nome e eu estarei vigiando por vocês. E Jesus falou isso para eles. Eu estarei intercedendo por vocês. É tudo o que vocês precisam. Era gente simples, gente. Quem eram esses discípulos de Jesus? Era pescador, era comerciante, era funcionário público, era gente como a gente. Gente simples, gente comum, que tem uma vida digna, que tem uma rotina, que tem seus deveres, suas obrigações, enfim. E eles tiveram esse encontro com Cristo, e Jesus falou: venham e sigam-me, que eu vou levar vocês a terem uma outra dimensão, para vocês entenderem a outra dimensão, a dimensão do reino de Deus, sobre o que é ter uma vida produtiva. Até hoje vocês vivem no nível de que ter uma vida produtiva é uma vida onde você cumpre umas tarefinhas, você sai para trabalhar, você paga umas contas, você resolve isso, aquilo. Mas eu quero levar vocês a um outro nível, onde aquilo que vocês produzem trará frutos, trará resultados, trará benefícios para a eternidade. A vocês que pescam, por exemplo, eu vou pegar vocês e nas minhas mãos vocês se tornarão pescadores de gente. É o que eu farei nas vidas de vocês. Estava então, queridos, provado nesse momento que o reino de Deus, ele precisa apenas de pessoas. É de gente que o reino de Deus precisa. Somente disso. Tem alguém aqui nesta noite que está com o coração disponível para Deus? Levante sua mão, por favor. Aleluias. Aleluias. É só isso que ele precisa. O resto deixa com ele. É isso que ele está procurando. Não são templos, não são experiências, não. Jesus falou que Deus, ele procura na terra apenas pessoas que o buscam de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Porque foi esse o plano do Pai dos céus. Essa é a vontade de Deus.
A vontade de Deus não era que o Filho de Deus viesse ao mundo se tornar gente como a gente e ele ficar aqui no mundo permanentemente como um grande guru de Deus. Sabe aquele guru, aquele conselheiro que as pessoas acham assim, nossa, ele tem toda a sabedoria, ele com certeza vai ter todas as respostas para todas as minhas perguntas, e todas as pessoas no mundo ficarem viajando ao encontro desse guru para obterem as bênçãos, as respostas. Não, nunca foi essa a vontade de Deus. Pelo contrário, ao invés de centralizar, a vontade de Deus era que o reino dele se espalhasse pelo mundo por meio de cada um dos seus filhos, das suas filhas, dos seus discípulos. Se o reino de Deus chegou até você, chegou por causa de alguém. Seja lá como foi, mas chegou por causa de alguma pessoa movida por Deus e houve um contato com você. E se o reino de Deus chegou até você, então a questão que a gente vai levantar, quem será a próxima pessoa? Quem será o próximo? Lá atrás estava com 12, que aumentou para 70, que aumentou para 120, que aumentou para um pouco mais de 500, que aumentou para milhões e milhões de pessoas espalhadas por toda a terra. E aconteceu uma coisa lá atrás, nos tempos depois de Jesus, que acontece até os dias de hoje, aonde tem uma pessoa, ainda que não tenha uma igreja, uma capela, um templo, ainda que não tenha uma comunidade organizada, mas aonde tiver uma pessoa que crê no nome de Jesus Cristo e que vive uma vida na presença de Deus, ali estará o reino de Deus. Ali a presença de Deus. Mas Senhor, eu sou tão simples, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão limitado. Fique em paz. Fique em paz. Eu estou à procura apenas de pessoas com um coração aberto para mim. O resto é comigo. Eu serei em você. Eu estarei com você. Apenas você flui segundo o mover da minha presença na sua vida, segundo a minha direção na sua vida. É apenas isso que Ele espera, que Ele anseia com cada um de nós. Queridos, essa é a chave do reino de Deus. Jesus, Ele chamou pessoas ocupadas para dar a elas essa nova ocupação, de ir até o próximo, de ir na direção de outras pessoas. Talvez alguns que já estão acostumados, que já fazem parte da nossa família aqui, já me ouviram falar sobre isso. O reino de Deus, ele é vivo, ele é gente, ele é vida na vida. É uma pessoa, na próxima pessoa, na próxima pessoa. É por isso que o mandamento de Deus, o mandamento supremo de Deus, ele é qual? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. O próximo, como você ama você mesmo. Deseje ao próximo aquilo que você deseja a você. Compartilhe com o próximo aquilo que um dia compartilharam com você. Esse é o fluir do reino de Deus. Não importa se for uma criancinha. Não importa se for uma pessoa que nunca entrou numa escola. Não importa se for uma pessoa que tem alguns problemas de saúde e que por causa de seus problemas de saúde tem algumas limitações de talvez de deslocamento, alguma limitação para isso ou aquilo. Não importa. Porque não é a força do ser humano que leva o reino de Deus. O que Jesus fala, eu estou presente aqui. E se eu estou presente aqui nas vidas de vocês, então é chegado o reino de Deus a vós. É Jesus em nós. O reino de Deus, ele não é visto num crachá que talvez a gente carregue. Eu preciso de uma carteirinha de membro da igreja para eu provar que eu faço parte do reino de Deus. Não. O reino de Deus, ele é visto quando as pessoas olham para nós e veem que tem algo diferente em nós. Veem que tem Jesus na gente. A vida de Jesus aparece. A vida de Jesus é percebida na gente. Porque Ele é a chave
do reino de Deus. Gente, eu vou falar para vocês que isso que nós estamos falando aqui é uma loucura, tá? A gente sai por aí, a gente fala pelo mundo afora aí, nos meios de comunicação. Se a gente falar isso dentro das universidades para muitos e tal, vão chamar a gente de louco, vão chamar a Bíblia de louca. Como assim? Como assim que pessoas que não têm qualificação? Como assim pessoas que não têm nenhum título? Como assim pessoas que não têm mais força do que eu, que não têm mais talentos do que eu? Como assim Deus pode fazer algo através dessas pessoas? Isso é loucura para o mundo. Ninguém vai atrás sem um interesse no mundo em que nós vivemos. Quando nós vemos uma pessoa neste mundo indo ao encontro de outra pessoa, é normalmente porque há um interesse por trás disso. No mundo em que nós conhecemos, uma pessoa ir ao encontro do seu próximo, ir na direção do seu próximo, ou é porque ela está precisando de ajuda, ou é porque ela está precisando de dinheiro, ou é porque ela está precisando de apoio, de aceitação, de ser aprovada por essa pessoa. Ela está com algum interesse por trás. Então, para o mundo não faz sentido quando, no meio do reino de Deus, eu vou na sua direção, você vem na minha direção. Às vezes, a gente se importar com uma pessoa que a gente nunca conheceu, que a gente cruzou com ela na rua, às vezes, e circunstancialmente o Espírito Santo tocou no nosso coração. Ora por essa pessoa, ela está triste, ela está sentindo dor, ela está precisando, ela está enfrentando um problema na família dela. Faz uma oração por ela. Você sabe fazer uma oração, faz simplesinho, do jeitinho que você sabe. Eu costumo falar muito isso também. Eu sempre falo, todo mundo sabe orar. Todo mundo sabe orar. Ah, mas eu não sei usar as palavras certas. Usa as tuas. Não tem palavra certa na oração. A oração certa é a oração sincera. É a oração que é feita para Deus. É a oração que é feita em nome, na autoridade de Jesus. Dessa forma, qualquer coisa que você pedir a Deus, de todo o seu coração, e no nome de Jesus, confiando que Jesus, Ele tem o amém na sua oração, Deus vai ouvir essa oração. Deus vai responder essa oração. E o reino de Deus vai chegar ao próximo através da sua vida. E o mundo não aceita isso. Como que você está vindo ao meu encontro sem nenhum interesse? Você está querendo alguma coisa. Você está de olho no meu dinheiro. Você está querendo que eu te preste algum favor. Vai, fala logo. O que está por trás disso? Não tem nada. Não tem nada. Eu vim aqui ao seu encontro porque algum dia alguém veio ao meu encontro também de graça. Por amor, por bondade, sem esperar receber nada em troca. Porque no reino de Deus, nós não vamos ao encontro das pessoas. A gente não vai ao encontro do próximo para ganhar alguma coisa. A gente vai ao encontro do próximo porque a gente já tem tudo. A gente já tem tudo. O que eu preciso mais? Se eu tenho Jesus, se eu tenho a certeza da salvação, se eu tenho a certeza que Jesus me tornou filho de Deus, se eu tenho a certeza da vida eterna, se eu tenho a certeza de que Deus é comigo em todos os momentos da minha vida, o que mais que eu vou querer? Eu não preciso de nada, querido. Eu não preciso dos teus favores, eu não preciso dos teus benefícios. Eu só vim compartilhar com você uma coisa maravilhosa que um dia alcançou a minha vida. Porque o reino de Deus funciona desse jeito. Vida na vida, pessoas a pessoas. De graça nós recebemos. De graça nós compartilhamos. É assim que é o reino de Deus, da maneira mais simples. Eu vou até falar para você que uma coisa que atrapalha o mover do reino de Deus é quando a gente complica as coisas. Sabe? Estava falando, por exemplo, sobre oração, né? Vamos orar. Tudo bem, vamos orar então. Ah, mas, peraí, deixa eu me preparar para pensar na melhor oração a fazer. Já complicou. A gente já está atrapalhando a nossa própria oração. Deixa fluir. O Espírito vai mover o seu coração. E às vezes você não vai nem ter palavras para orar.
apenas um sentimento forte no teu coração, uma alegria, uma gratidão muito grande, ou uma carência, um anseio por mais de Deus na sua vida, ou uma luz, ou uma direção de Deus na sua vida, mas as palavras fogem. Você já teve essa experiência? Você já viveu esse momento? Eu já vivi isso várias vezes. Já vivi isso várias vezes. É por isso que a palavra nos orienta a importância de a gente orar no Espírito. E Jesus aqui orou no Espírito. Ele orando no Espírito, as palavras vieram. Porque a palavra diz que muitas vezes a gente nem sabe como orar. Mas o Espírito, ele sonda o nosso coração. E na nossa cabeça as palavras às vezes fogem. Mas o Espírito sabe exatamente o que nós estamos precisando. E aquela intenção, aquele anseio por Deus, o Espírito pega isso do nosso coração e o Espírito faz isso chegar ao coração do Pai na forma de uma linda oração. De uma linda oração. É simples, queridos. O reino de Deus é simples. O Evangelho de Jesus é simples. É assim que o reino de Deus acontece. E é por isso que nessa simplicidade, nesse espanto de simplicidade, eu quero reafirmar isso no seu coração. Eu quero falar mais sobre isso. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que todas as vezes que você e eu ficamos inventando coisas, complicando o nosso caminho, nós estamos atrapalhando o reino de Deus fluir nas nossas vidas, se manifestar nas nossas vidas. O reino de Deus é para gente simples. E eu não estou falando, e nem Jesus está falando, sabe? Que pessoa que, por exemplo, tem uma condição financeira muito boa, essas pessoas nunca entrarão no reino de Deus, não fazem parte do reino de Deus. Não é isso. Porque, afinal de contas, tem muito rico, existem pessoas ricas que são humildes de coração. Assim como também tem uns pobres que são bem metidos a besta, que acham que são a última bolacha do pacote, né? Humildade não é uma questão de ter ou não ter dinheiro. Humildade é uma atitude do coração. Não é o fato de ter estudos ou não ter estudos. Quer dizer, então, que estudar me atrapalha a estar no reino de Deus? Não. Você estude e tem que estudar. Eu estou vendo aqui, está cheio de estudantes aqui nessa noite. Estude. Os estudos vão ser uma bênção na sua vida, mas nunca deixe de ter um coração simples diante de Deus. Ou qualquer outra coisa, que o nosso coração continue simples, porque o reino de Deus é para gente simples. O reino de Deus é simples, inclusive para aceitar o Evangelho, do jeito como ele é, direto. Arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você então será salvo. Aí às vezes as pessoas querem complicar. Tá, mas é muito simples isso. Não tem nada que eu preciso fazer. Não tem uma roupa que eu preciso trocar para eu ter certeza da minha salvação. Não tem algum culto especial que a pessoa coloca a mão na minha cabeça e, sei lá, vão aparecer umas estrelinhas ali. Não tem nenhum esforço, nenhum sacrifício que eu tenho que fazer para eu sentir que eu mereci. Para eu sentir que eu ajudei a Jesus a me salvar? Não! Nada nós podemos fazer. Só Jesus Cristo salva. Jesus é suficiente. Jesus basta. E quando a gente coloca alguma coisa além de Jesus, para fazer a gente achar que nós somos salvos, a gente está abrindo mão da verdadeira salvação. A gente está rejeitando a mensagem do Evangelho como ela é de verdade. Gente, o reino de Deus, ele é simples. É para gente simples. Porque a vida cristã é para viver simplesmente crendo nas promessas de Deus e tomar posse. Se Deus falou que você está perdoado dos seus pecados, aí às vezes a gente chega para Deus e fala: ai Senhor,
Eu sei que eu já me arrependi dos meus pecados, eu sei que eu já pedi perdão, eu sei que o Senhor já disse na tua palavra que se eu me arrepender e pedir perdão, o sangue de Jesus vai me limpar, mas eu ainda não me sinto limpo. Você está complicando. Se a palavra de Deus diz que você já foi perdoado, já está limpo, creia no que Deus diz. Se aproprie disso. Sabe que uma coisa, queridos, que complica as vidas de muitas pessoas na presença de Deus, é não acreditar no que Deus falou a respeito delas. Elas até acreditam, mas não sente, sabe? E aí eu preciso falar um pouco sobre esse negócio de sentir. Esse negócio de sentir, muitas vezes, eu estou sentindo, eu não estou sentindo. E a gente fica baseando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus naquilo que a gente sente ou deixa de sentir. Sim, eu vou dizer para você, que se a presença de Deus tocar você, se Deus falar com você, você não vai ficar do mesmo jeito. Você pode ter certeza disso. Não tem dúvidas disso. Mas a vida com Jesus é uma vida que se vive pela fé, não por aquilo que se sente. A palavra de Deus vai dizer, o nosso coração nos engana. Às vezes o nosso coração, ele fica refém nas trevas, nas mãos das trevas, e o nosso coração às vezes está meio amargo. Mas a gente vai ver a nossa vida, e baseado naquilo que Deus fala para nós na sua palavra, está tudo bem. Por que eu estou me sentindo desse jeito? Esse é o momento onde você e eu, nós temos que falar para o nosso coração. Coração, ei, fica quietinho aí. Você não vai me enganar, porque Deus me falou que eu estou em paz com Ele. Deus me falou que eu tenho comunhão com Ele. Então não vem com essa história de querer me fazer eu me sentir mal, não. Porque eu tenho certeza e eu tomo posse de que eu estou na paz do Senhor. Queridos, às vezes a gente está se sentindo mal simplesmente porque a gente está se sentindo mal. E a maneira de a gente confrontar isso é exercendo a nossa fé nas promessas de Deus. Creia e tome posse. Se Deus falou que eu sou vitorioso, que eu sou abençoado, então eu sou vitorioso, eu sou abençoado. E não tem ninguém. Às vezes pode chegar alguém usado pelo inferno dentro da nossa casa e falar, você é uma pedra, você é um tormento, você é um atrapalho, você é um atraso de vida. E você poder rebater, não precisa arrumar confusão dentro da tua casa, mas dentro do teu coração você pode dizer, eu não aceito essa palavra, porque Deus diz o contrário. E eu creio na palavra de Deus, e não naquilo que os outros falam a meu respeito. E talvez você possa sim dizer, com toda a sua fé, dentro da sua casa, eu não acredito nisso que estão dizendo para mim. Porque o que Deus diz a respeito de mim é que eu sou amado por Ele. E que eu sou precioso, eu sou especial ao coração dEle. E que a maneira como Ele me fez, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou laranja, se eu sou verde, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou mais ou menos, se meu pé é grande, se meu pé é pequeno, se meu olho é claro, se meu olho é escuro, se minha cabeça é redonda, se minha cabeça é quadrada, que nem Minecraft, não importa. Deus disse que Ele me ama. E eu me sinto amado por Deus. Coração, pode guardar isso daí. Sou amado por Deus. Nós precisamos tomar posse disso e simplificar a nossa vida. Gente, o reino de Deus é para gente simples. Porque aliás, qualquer pessoa pode ser filho ou filha de Deus. Se tiver Jesus no seu coração, não importa se for criança, não importa se já cometeu muitos pecados, se tiver uma ficha corrida, se tiver dentro da cadeia, qualquer um pode ser filho de Deus. Basta querer, basta crer no Filho de Deus, receber o Filho de Deus no seu coração. O reino de Deus, gente, é para gente simples, para aceitar que você não pode fazer nada para chegar até Deus e nem para ser aceito por Ele. É Ele quem te ama, é Ele quem te aceita, porque Ele olha para nós e o que Ele procura. Quando Deus olha para você e para mim, sabe o que Ele procura?
Sabe o que ele procura? Ele não está procurando se você é bonitinho. Ele não está procurando se você não cometeu pecados na última semana. Ele está procurando Cristo em você. E se ele achar Jesus no seu coração, ele te aceita. É assim que funciona. É simples. Não precisa complicar. É simples para crer que a verdade de Deus, ela não segue a lógica nem a sabedoria desse mundo. É outro parâmetro. O reino de Deus é para gente simples, para entender que a teologia, os livros, o conhecimento não vem em primeiro lugar. Ajuda, é importante, mas não vem em primeiro lugar para a gente fazer parte do reino de Deus. Servem como apoio. Para confiar que qualquer pessoa que seja crente, que seja batizada, que seja nascida de novo, ela pode ser um ministro na presença de Deus. Às vezes as pessoas pensam que para servir a Deus tem que subir aqui no altar. Aqui é o lugar de servir a Deus. Tem gente que tem essas ideias na cabeça. Querido, querida, aonde tiver gente e a oportunidade de você testemunhar de Jesus Cristo, ali você estará sendo um ministro. Isso é uma realidade que já foi resolvida na vida da nossa igreja. Porque nós temos crido e vivido que a vida da igreja, ela não começa aqui, no templo, nas nossas reuniões, nos nossos cultos aqui. A vida da igreja, ela começa, e na sua sinceridade total, em casa. Você e eu não seremos diante de Deus nada que nós não somos diante de Deus dentro da nossa casa. O ambiente sem filtro, sincero, ali. O que eu vivo na presença de Deus, na minha casa, se eu faço da minha casa um lugar de adoração, se eu faço da minha casa um templo, um altar de louvor a Deus, sim, então eu sou um ministro. A vida da igreja começa em casa. O ponto de partida, o primeiro núcleo da vida da igreja é o ambiente do dia a dia, é a família, é o lar, são as casas. É de lá para cá. Nós estamos juntos aqui então para celebrar o que Deus tem feito nas nossas vidas durante a semana. Nós não estamos aqui para a gente viver a vida cristã e receber o combustível para viver o resto da semana. A próxima semana que virá pela frente. O reino de Deus, ele é para gente simples, para entender que você pode orar com fé e a sua oração, não precisa do pastor estar junto, a sua oração vai ter o mesmo efeito que a oração do pastor, que a oração do seu líder, que a oração do seu discipulador, vai ter o mesmo efeito. Mas será, pastor? Vai, pode ter certeza. Sabe por quê? Porque o destinatário da oração é o mesmo, meu querido. Se eu orar, eu vou orar para quem? Eu vou orar para Deus. Eu vou orar na autoridade de quem? Do nome de Jesus. E se você orar, você vai orar para quem? Para Deus. E você vai orar na autoridade de quem? Em nome do meu líder de célula eu oro. Vai orar em nome de Jesus. A mesma oração. Igualzinho. A mesma coisa. Não vai ter diferença. É simples. É simples. Para a gente perceber que demônios, eles não temem títulos. Eles temem a autoridade do nome de Cristo. Eles têm medo do crente, de qualquer crente, porque eles sentem a presença de Jesus na vida daquela pessoa. Os demônios não têm medo de quem já é um expulsador de demônios treinado, que já tem certificado de expulsador de demônios. Meu querido, minha querida, se dentro da tua casa aparecer alguém atormentado por um espírito do mal, se você tem Jesus no seu coração, você crê no poder do nome de Jesus, vai tu mesmo, meu querido.
coloca a mão sobre aquela pessoa e declara em nome de Jesus, solta ela. E se o demônio foi meio desobediente, fala de novo, ele vai obedecer. Porque você pode ter certeza, ele tem medo de nós. E nós não deveríamos ter medo dele, porque eles estão abaixo dos nossos pés. Eles foram colocados por Jesus abaixo dos nossos pés, porque Jesus foi o primeiro a pisar sobre eles. Pastor amigo meu diz que quando um crente em Jesus chega perto de uma pessoa endemoniada, os demônios ficam encapetados. Eles ficam maluquinhos. Por quê? Porque eles sabem que eles já foram derrotados. Eles sabem que eles não vão ter força. A palavra de Deus diz que Jesus, no final da história, ele vai destruir todo o inferno com um sopro de sua boca. Não é páreo, você está entendendo? É a mesma coisa, eu que gosto das lutas, né? Gosto muito dos esportes marciais, de lutas, enfim. Seria a mesma coisa que um iniciante, nem nada, faixa nada. Um aspirante que acabou de colocar o kimono ou as luvas. Ele entrar no ringue para lutar com o mestre dele de igual para igual. Não tem. Não tem comparação. Não tem como. Entende? Agora multiplique isso infinitas vezes. É o poder e a autoridade do nome de Jesus contra as forças das trevas. Querido, querida, é simples. Você não tem que ter medo de demônio. É o demônio que se incomoda. Basta a luz de Jesus dentro de você começar a brilhar. Abre a tua boca. E as trevas começam a ficar totalmente incomodadas pela luz de Jesus brilhando na sua vida. Porque é Jesus, não é a pessoa. O reino de Deus é simples para a gente crer que ninguém precisa de um título, de um cargo, de uma função ministerial, de um lugar no templo para fazer a obra de Deus. O reino de Deus é para a gente simples, para confiar que você pode receber até mesmo o batismo no Espírito Santo, mesmo se não for num evento, ou alguma pessoa ungidona colocar a mão sobre a sua cabeça. Mas se você simplesmente crer na promessa do Espírito Santo, e você desejar de todo o seu coração receber esse presente, que é a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, pode ser até mesmo no quarto, no teu quarto, na sua casa, o Espírito Santo se derramará poderosamente sobre você. E você será mergulhado na presença, na vida do Espírito Santo. E Ele tomará a sua vida por completo. E você passará para sempre a ser uma pessoa espiritual e não carnal, mundana, natural. Meus queridos, então qual que é a chave para o reino de Deus? Já que nós estamos falando das coisas simples, qual que é a chave para o reino de Deus? A chave é Jesus. Não complica. A chave é Jesus. Tem Jesus, está no reino. Não tem Jesus, não está no reino. Tem gente que fica braba com isso. Ah, mas Deus então é mau, porque Ele exclui as pessoas para fora do reino dele. A gente falou ainda esses dias na nossa célula sobre isso. Ele quer dizer então que tem pessoas que Deus coloca para fora do seu reino? Não. A vontade de Deus está na Bíblia. Vai lá na carta aos Hebreus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É que todos sejam filhos dele. Então, se perguntar para Deus, Deus já respondeu. Eu quero que todo mundo seja meu filho. Mas você tem que querer ser meu filho também, né? Eu não forço ninguém a ser meu filho. Você quer ser meu filho? Sim, eu quero. Você aceita o meu filho, então? Sim, eu aceito. Então convide meu filho para morar no seu coração. Virou filho de Deus. Virou filha de Deus. Tem a vida eterna. Seus pecados estão perdoados. Tudo está nas mãos de Jesus. Ninguém pode dizer que conhece a Deus se não tiver o Filho de Deus dentro do seu coração. Ninguém pode fazer
parte do reino de Deus sem Jesus Cristo. Lembra-se daquilo que eu falei? Quando Deus olha para a gente, o que Ele quer ver na gente? O Filho dele. E se Ele olha para mim e para você, e Ele vê o Filho dele em nós, então você pode ter certeza que você é aceito por Deus. Ah, mas eu peco. Queridão, deixa eu te dar uma notícia. Eu vou até falar baixinho aqui. Eu também pequei essa semana. Seja bem-vindo ao mundo dos pecadores. Não é pessoas impecáveis. É aquele que é impecável dentro de nós. Essa é a chave. Menos ainda, fazer algo em nome do reino de Deus, se não conhecer a Jesus, se não for na autoridade do nome de Jesus. Vou falar uma coisa aqui para você. No mundo podem existir grandes pregadores, que falam para milhares, milhões de pessoas. Falam bonito, falam lindamente. São líderes, influenciadores, que têm multidões que seguem eles, mas ainda assim serem falsos. E por outro lado, pode ter muita gente caminhando por essa terra, como você, como eu, simples, que não tem milhões de seguidores, que não é famoso, que não tem uma grande influência, uma grande estrutura de influência sobre as pessoas. Simples, simples. Vivendo a vida, uma vida na presença de Deus. E ainda assim sermos considerados verdadeiros diante de Deus. Pessoas que são simples aos olhos do mundo, mas que diante de Deus são os grandes para Ele. Que coisa louca, né? Já parou para imaginar isso, gente? Que existem pessoas que são líderes, que são seguidos por multidões. E que tudo aquilo que eles fazem é palha, é lixo, tem valor nenhum, é falso. Porque não é feito por Jesus, não é feito para Jesus, não é feito em Jesus. E diante de Deus, eles fazem grandes revoluções, grandes obras. E lembra-se daquilo que eu falei? É a loucura do mundo. Fizeram no final das contas pensando em quem? Neles próprios. Ao passo que aquelas pessoas simples, que não são famosas, que não são conhecidas, que não tiveram grandes impérios com grandes influências e tal sobre as pessoas, chegarem diante de Deus e ouvirem de Deus: vem aqui, bendito. Vem aqui, querido. Você eu conheço. Você é verdadeiro. Eu conheço teu coração. Você é meu de verdade. Eu olho para você e eu vejo meu filho de verdade. Alguém que ama, alguém que vive o meu filho de verdade. Nós não dependemos de estruturas religiosas, e sim da revelação do Espírito Santo. Nós dependemos, queridos, nós não dependemos de olhos naturais. A gente não depende daquilo que nós estamos vendo. Nós dependemos daquilo que os nossos olhos espirituais nos mostram pela revelação do Espírito Santo. Então alguém com olhos naturais pode dizer: não vai dar certo, essa pessoa não vai passar, ela vai morrer. Mas Jesus falar ao coração do seu filho ou da sua filha: não vai, Deus vai manifestar a glória dele nessa situação. Mas os médicos já desenganaram. Já foi falado, não tem mais o que fazer. Não importa. Aonde o mundo coloca um ponto final, Jesus pode tirar esse ponto e colocar uma vírgula para escrever uma nova história. Só com olhos espirituais a gente percebe que o impossível é possível, que o extraordinário pode ocorrer nas nossas vidas, que o sobrenatural pode ser comum, natural nas nossas vidas. O que nós dependemos é de conhecer o Evangelho de Jesus do jeito que ele é, de verdade. Eu quero convidar você a orar nesse momento comigo. Pode ser?